Queridos, tem uma pessoa que eu gosto muito de ouvir pregar, é o bispo T.D. Jakes. E ele tem uma mensagem que ele fala sobre coisas que aprendemos ao longo do caminho. Aí ele fica o tempo todo a mensagem falando along the way, que é aquela voz importante, along the way, ao longo do caminho. E nesta mensagem, não é o que eu vou pregar aqui, ele deixa claro sobre a importância de nós não estarmos ou ficarmos apenas com a expectativa de receber o resultado final. Mas durante a trajetória existem ensinamentos, existem lições, coisas estão acontecendo que marcam o percurso que trilhamos, lições aprendidas, transformações vivenciadas. Ele fala sobre a importância do processo. E pensando em pregar, em trazer uma palavra, eu brincava com meu amigo Marcos, eu disse, hoje eu não vou pregar, hoje eu vou dar uma aula. E sempre que eu falo assim, as pessoas se espantam, porque parece que eu vou fazer algo espetacular, mas na verdade fala apenas da dinâmica. A dinâmica da pregação é uma, a dinâmica de uma aula é uma outra. Então, eu quero agora conversar um pouquinho, ser um pouquinho fora do tradicional e falar sobre algumas coisas que, ao longo do caminho desses quase 25 anos de pastor que eu tenho aprendido e também tem sido causa de preocupação. Eu tenho colocado isso em prática, eu tenho falado isso na igreja e eu quero passar para os irmãos. A primeira preocupação, a primeira questão é a seguinte, passa por gentileza, querido. Como aumentar a retenção daqueles que eu instruo? Esta é a minha preocupação ao longo da jornada. Como eu faço para aumentar a retenção daqueles que eu instruo? Já que, segundo o Instituto Gallup, a gente esquece 95% do que a gente escuta em 3 dias. Isto é normal, porque se nós lembrássemos, certamente causaria um pavor, uma dor de cabeça muito grande. E à medida que você não pega, ou não toca, ou não escreve, não registra, não pratica aquilo que você ouviu, o cérebro entende que pode deixar de lado, isso não é importante. Aquilo que você tem bastante contato, certamente o cérebro está sempre trazendo à tona. E eu trouxe aqui uma pirâmide de William Glasser, e você vai observar aqui em cima, tem um índice de retenção aqui no meio, e formas de transmissão do conhecimento. Quando você assiste uma palestra, você apenas retém 5%, se apenas participar, apenas ouvir. Quantas vezes nós já ouvimos dizendo, poxa, que pregação extraordinária do pastor Marco, ele pregou, virou tudo. O que ele pregou? Não sei. Eu sei que foi boa, foi muito legal. A gente só guarda que foi boa. E a gente quer até convidar o pregador, porque sabe que a mensagem foi boa e não lembra da mensagem, porque apenas assistiu. Leitura 10%. Utilizando recursos audiovisuais. Por que eu uso na maioria das minhas pregações o PowerPoint? Porque a retenção já começa a aumentar. 20%, 30%, demonstração, uso imediato, aqueles assuntos que você tem como praticar na hora ou logo em seguida. Agora observe aqui esse pontilhado, olha o foco das aulas, como é que aumenta mais, que acaba sendo melhor a retenção do que a própria pregação. 50% discussão em grupo. Por que a ARC tem essa finalidade? Acaba-se o culto, acaba-se a palestra, tem um momento de discussão. A importância do pequeno grupo, da célula, para que a gente consiga discutir o que foi pregado no domingo anterior. Então, a discussão em grupo, 50%. Quando pratica-se o conhecimento, 70%. E ensinando, 80%. Quem ensina, aprende mais. Quem ensina, retém mais. Então, eu tenho essa preocupação na minha trajetória. O que fazer para aumentar a retenção daqueles que eu instruo?
Isso é muito, muito importante. Eu percebi lá na igreja, Assembleia de Deus em Queimados, que a frequência da escola bíblica dominical, para a maioria das igrejas, uma frequência boa, 30% a 40%. Mas aonde estavam os 60%? Aonde estão os 60%? Tiramos o domingo e colocamos discipuladora e transformamos a escola bíblica para terça-feira, quinta-feira, possibilidade de sábado, tem uma turma no domingo, as pessoas escolhem. E daqui a pouco eu falo sobre um outro assunto, que também é a minha preocupação, que tem sido de grande valia, porque eu aprendi que mais importante, pode passar, mais importante, deixa eu passar isso aqui depois, fala isso aqui, mais importante do que o conteúdo, é a importância que eu dou ao conteúdo. Olha que coisa interessante, mais importante do que o conteúdo bíblico, é a importância que eu dou a esse conteúdo. Então eu começo a ensinar 4 aulas, geralmente, sobre a importância da Bíblia, e não sobre a Bíblia. As pessoas percebem a importância e como tem que estudar, e sabendo a importância do conteúdo, vão mergulhar no conteúdo. Olha a minha preocupação, quem é pregador, o Alexandre foi lá na igreja, eu não estava, mas se eu estivesse, certamente ia conversar pós-culto, mas eu vi online e percebi que está tudo tranquilo. Eu falo assim com os pregadores que chegam lá na igreja, se eu tivesse que colocar um tema, eu colocaria, ô cidadão, se tivesse que colocar um tema, o tema ele é obrigatório para aumentar a retenção, é o nome do sermão, é obrigatório. Não estou preocupado com homilética, hermenêutica, exegese. Sim, preocupado com a retenção. Então eu uso a ferramenta chamada homilética, que é a arte de preparar o sermão. Eu uso de hermenêutica, que é a arte de interpretação. Eu uso a exegese, que é a arte de pesquisar o texto bíblico e outras coisas mais. Mas o tema, ele é importantíssimo se eu quero reter ou se eu quero aumentar a retenção. Introdução é apenas a propaganda. Tem gente que está pregando, vai pregar 40 a 50 minutos. 30 minutos, ainda estão na introdução. Vai plantar batata. Aí eu falo assim para eles, alguém está na porta, faz assim, ó. Isso é introdução. Introdução é a propaganda. Ou seja, você vai mostrar a importância do conteúdo a ser pregado ou ensinado. As pessoas, eu quero aprender isso. A gente aprende lá na técnica de ensino, eu uso no dia a dia. No máximo 10% de uma pregação, desenvolvimento que vai detalhar o assunto, totalmente esquematizado, para ajudar na retenção. Olha quem está falando aqui, é um assembleiano, hein? Ilustração, coloca a luz no sermão. Quando você consegue colocar uma ilustração que cabe dentro do que você está falando, traz luz ao sermão. E a conclusão, resumo das partes mais importantes, ou respondendo à última pergunta de uma pregação. O que fazer agora? Teve um irmão que pregou lá na igreja, mas pregou tão bem, mas não concluiu. Aí acabou tudo, jogou tudo pro ralo, não tem para onde correr. Ele pregou sobre o inferno. As pessoas foram tocadas tudo no inferno lá. Tem muitos que estão assim, pastor, não tem mais jeito para mim não. Pastor pregou. Gente, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas não parou aí. Não parou aí. Mas o dom, tudo de Deus, é a vida eterna. A questão não é salário ser a morte. Não. E ele colocou o pessoal no inferno, não tirou de lá. É o que fazer agora. Pode ser a mensagem mais confrontadora. Pode ser a mensagem mais desafiadora. Mas tem que terminar com a conclusão. O que fazer agora? E aumenta a retenção. Pode passar, por favor. Mais importante, agora sim, do que o conteúdo a ser estudado, é a importância que eu dou a esse conteúdo. Durante essa minha trajetória, eu descobri que é muito importante fomentar nas pessoas a importância do conteúdo antes do conteúdo. Por exemplo, no nosso circuito ouro, que é o último circuito da igreja, eu falo sobre comunicação e depois sobre liderança.
São dois temas com preconceitos. Que sentido? Eu não sou líder, não precisa. A comunicação é para quem quer falar em público, isso é preconceito, conceito prévio. E eu mostro a importância da comunicação na vida. Em 4 aulas não dá para falar tudo, mas eu falo da importância. E as pessoas ficam maravilhadas, eu quero estudar. Aí eu tenho um curso de oratória, aí já é outra questão. Aí eu falo sobre liderança da mesma forma. As pessoas, eu também sou um líder, claro. Você lidera a sua casa, lidera a primeira pessoa a ser liderada é quem? Nós mesmos. Então você aprende a importância e acaba estudando e tira o preconceito. Eu não sou um líder, não fui chamado para isso. Todos nós, em algum nível, nós temos que liderar. Pode passar, por favor. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. É algo que eu prego sobre isso. Nós temos que entender, o que eu vou falar agora apenas para lembrar, a diferença entre inteligência, conhecimento e sabedoria. Eu chego na sala de aulas, na Legacy, e pergunto: quem é o aluno mais inteligente aqui? Todos eles já sabem, esse aqui. Aí vou em outra sala, quem é o aluno mais inteligente aqui? Aí eu termino dizendo assim: e se eu disser que ele ou ela não é o mais inteligente? É o mais esforçado, é o mais dedicado. Dou um exemplo. Um desses que eles chamam de inteligentes, estava jogando videogame com o meu filho, que é professor, líder de adolescentes, estou jogando com eles online e tal. Daqui a pouco, o suposto mais inteligente parou e disse: ô professor, eu tenho que parar de jogar agora porque eu vou estudar. O outro: nada, dá tempo. Não é inteligência, porque inteligência é inerente a todo ser humano. É claro que se for estudar sobre Gardner e tal, as inteligências múltiplas, cada um tem um tipo de inteligência, é uma outra questão. Mas a inteligência é algo que vem de Deus e todo ser humano tem. É a capacidade que nós temos de compreender as coisas. Então não é questão de inteligência tirar uma nota melhor. Geralmente é de esforço, de maior dedicação. Agora, conhecimento é o quê? Só vem através do estudo ou da experiência estudada. Porque a experiência é como maturidade. Leva tempo, mas não vem com o tempo. Então tem gente que não teve oportunidade de participar numa escola, mas a vida o ensina, ele aprende, aplica. Então o conhecimento está ali. Agora, e a sabedoria? É a junção da inteligência com conhecimento. E o mais interessante que Deus traz para ele: toda verdadeira sabedoria vem de Deus. Aí Tiago diz o quê? Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá e não lance em rosto. Então eu preciso ter sabedoria para usar a minha inteligência com conhecimento adquirido, com a habilidade que Deus vai me dar. Então percebam que a nossa maior preocupação tem que estar no entendimento, na busca de conhecimento para adquirir sabedoria, porque sem inteligência e conhecimento não tem sabedoria. Deus vai usar o quê se nós não temos nada? A Bíblia diz que o Espírito Santo nos faz lembrar algo que nós já estudamos. Não vamos para frente, que daqui a pouco o Wilker fica olhando para mim. Passou quantos minutos? 5, né, Wilker? O Japo está aqui? Passa de novo, volta aqui um pouquinho. Isso aqui, está bom aqui. A importância dada ao aprendizado de um conteúdo é mais fundamental do que o próprio conteúdo. Ao valorizar o conteúdo a ser aprendido, tendemos a nos dedicar mais a ele. Passa aí, por gentileza, querido. Parece que está pulando aí. Tá bom, passa aí, tá bom aqui. A diferença entre voluntariado e obrigação. Eu dei uma palestra na igreja sobre voluntariado e obrigação, porque a Bíblia fala
que nós temos que ser espontâneos, que nós temos que ser voluntários, tem que ter prazer para fazer a obra do Senhor. Mas também diz que é uma obrigação. Agora, qual a diferença? Toca aí, por gentileza. Passa um. Mais um pouco. Isso aqui, volta uma, por favor. Olha só. A diferença entre voluntário e obrigação. Isso aqui são os nossos voluntários. Volta mais uma. Isso. Está pulando aí. Deixa eu pegar aqui para mim, por favor. Isso. É porque ele pulou alguma coisinha. Volta para mim, por favor. É que eu tive um problema, eu mandei para o PowerPoint, aí o programa não roda. Aí eu tive que transformar em PDF. E o PDF tirou algumas coisinhas aí, mas está tranquilo. A culpa não é de vocês não, tá? É minha. Na próxima eu venho aqui e coloco no programa que vocês têm aí. Tá bom? Eu sou o culpado. Voluntariado fala de prazer. Obrigação fala de compromisso. A Bíblia diz que tudo que eu faço para o Senhor tem que ser feito com prazer. Ou seja, voluntário. Ninguém é forçado a nada. Fazemos com alegria. Quem toca, toca bem, toca com júbilo. Quem faz, faz bem, faz com alegria. Quem oferta, oferta bem, oferta com prazer. Deus ama quem dá com alegria. Voluntário. Ninguém é forçado a nada. Quando Paulo diz: pesa sobre mim esta obrigação, ele está falando, eu tenho compromisso. Então, voluntariado fala de prazer e obrigação fala de compromisso. Eu faço com prazer, mas eu tenho um compromisso. E Paulo diz, pesa sobre mim um compromisso. Então, pode passar, por favor. Precisamos considerar, isso aqui para mim é interessantíssimo. É uma das minhas preocupações ao longo do caminho. Precisamos considerar os principais desafios na tradução de um texto bíblico para o nosso idioma. Por que eu passo isso, pastores? Vou abrir meu coração. Eu tenho muito critério para colocar alguém para pregar lá na igreja. Porque se pregar alguma coisa diferente, eu vou ter que desfazer no outro dia. E faço isso com maior tranquilidade. Teve um pregador que foi lá, Jó sofreu na Bíblia e na pregação dele. Mas sofreu, bichinho. Bichinho sofreu. Na pregação, foi terrível. O pessoal ficou tudo assim, ó. Chegou no domingo e pegou no sábado. Eu só fiz uma pergunta, igreja cheia. Quem aqui achou meio estranho alguma coisa ontem? Todo mundo. Falei, já era. É meu amigo? É. Vou ter que pregar tudo contra agora. Dizer o que eu entendo aqui da palavra do Senhor. Quer ver outro erro que alguns itinerantes façam? Essa versão aqui está errada. Essa aqui é a mais correta, mais próxima do original. Eu falei, quem falou isso? Ah, o vendedor que falou. Então, o que acontece? Os irmãos já pararam para imaginar o desafio que é traduzir um texto do grego para o português? Que além de você traduzir, você tem que adaptar. Porque se você colocar a palavra literalmente, no Brasil tem outro entendimento. E agora? No Brasil, eu posso falar assim, ó. Eu amo o Marcos. No português, né? Eu amo o pastor Felipe. É Felipe, né? Felipe. Eu amo a minha esposa Rita. Eu amo a igreja do Senhor. Eu usei apenas a palavra amo. E eu vou entender o que significa dentro do contexto. Mas no grego é diferente. Eu pensei em estorge, natural. Fica a cara dele. Eu pensei que o pastor Felipe é filho, amizade, companheirismo, tem comunicação. A minha esposa, eu estava com maldade, aí pensei em eros, erotismo, eu amo, se Deus quiser hoje à noite também, entendeu? Aqui eros.
E quando eu disse a igreja do Senhor, eu falei ágape. Então o português é diferente. Agora, pior ainda, a tal da semântica, ela estuda o significado literal da palavra e também as transformações que elas sofrem ao longo do tempo. Se eu chego para o Bonini, rapaz, tu é ignorante pra caramba, cara. Ele vai entender o quê? Burro, grosso, sei o quê? Seu ignorante. Mas a palavra ignorante não significa desconhecimento. Mas ela tem uma outra conotação com o tom que eu falo, com a agressividade que eu coloco. Agora eu digo, nesse assunto eu sou ignorante. Aí já entenderam que eu não conheço. Agora coloca aqui um exemplo, tomara que saia aqui o exemplo direitinho. Aqui, ó. Principais desafios na tradução de um texto. Olha a minha preocupação, Neemias 8:8. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. A gente lembra muito de Neemias na reconstrução do muro. Mas foi só a primeira parte. A parte mais complicada, mais séria, talvez mais importante ainda, foi a restauração espiritual. Já na companhia do nosso sacerdote Esdras, mas estavam unidos. A corrigida diz que eles liam o livro da lei de Deus claramente. Ou seja, tinha uma preocupação genuína de interpretar como estava lá, para que o povo entendesse. Agora, olha só a mudança que aconteceu na Nova Almeida atualizada. Antigamente, era escrito assim em Jó 15:27. Porquanto cobriu o rosto com a sua gordura e criou enxúndias nas lhargas. Essa versão não está errada. Vai procurar o que é enxúndia. Tem a ver com gordura de animal. Gordura. Vai perguntar o que é ilhargas. É lateral assim, ó. Ou seja, a versão não estava errada, mas você entende isso? O povo entende isso? Aí a Nova Almeida atualizada, porque cobriu o rosto com a sua gordura, que se acumulou também na cintura. Aí eu já ia colocar no português do Osiel, ficou com o pneuzinho. Percebe? Então, se todos os autores, tradutores, têm um desafio extraordinário, sabe que não é fácil. Não é que esteja errado. A questão é o desafio para se entender fora do contexto. Tem gente preguiçosa que pregam de qualquer maneira e passam lições de que não estão aí. E desculpe aqui minha sinceridade. Cheguei próximo de um amigo, pastor. Pastor Zé, fala meu amigo. Foi o bispo fulano de tal lá na igreja. Ele pregou uma mensagem maravilhosa. Ele mostrou algo no texto que eu nunca tinha visto. Se falar isso comigo, querido, eu quero ver também. Aí onde que está? Onde está? Olha aqui, ó. Aqui está assim, assim, assim. Eu peguei rapidamente, li todo o contexto e falei com ele assim, pastor, infelizmente, ele te fez ver algo que não está no texto. Que isso, pastor? Vou te provar que não está. Leia aqui do contexto X, vem aqui, vem pegando. Olha o que o texto está dizendo. Um sentido pode parecer de uma forma quando você lê isolado. Primeira carta aos Coríntios 15:18. Todos os que morreram em Cristo estão perdidos. Aqueles que morreram em Cristo estão perdidos. Primeira carta aos Coríntios 15:18. Aí você, pai, mas estão perdidos? Não. Todo o contexto diz o quê? Paulo combate aqueles que pregavam contra a ressurreição e diz, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Se não fosse assim, digo com as minhas palavras, os que morreram em Cristo estão perdidos. Olha a diferença. Então requer um cuidado quem prega no nosso púlpito, quem pega versículos isolados e quem realmente entende que nós temos nas mãos muitas versões a serem consultadas, respeitando João Ferreira de Almeida e outras pessoas mais que se dedicaram, e todo cuidado na interpretação, porque é um desafio.
ensinar ao povo. Passa por gentileza. Olha outro exemplo aqui, da semântica. 1 Timóteo 2:1. Ademoeste, pois, antes de tudo, que se façam deprecações. Aqui já está súplica. Mas no meu curso de técnico de ensino, eu já ministrei no quartel para mais de 1000 alunos. E eu fiz a seguinte pergunta para todos os 1000 alunos. O Boninho já estudou comigo. O que significa deprecar? Ninguém sabia. Até hoje ninguém, nem aqueles que são formados em direito, que ligam uma coisa com a outra, que falam de juízo deprecatório. Então na versão antiga era deprecações, agora está súplicas, porque deprecar é o mesmo que suplicar. Então incentivo ao longo do caminho ao povo a lerem bem e olhar cada versão detalhadamente e se instruir, porque esta é a minha preocupação. Pode passar, por favor, que eu tenho que terminar daqui a pouquinho. Agora que apareceu o voluntariado, ó. Olha, meu Deus do céu. Então, já que apareceu aqui, vamos lá, todos juntos. Colossenses 3:23, e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Agora a obrigação, por favor. Errado foi eu, tá? Esquenta não, tá tranquilo. Obrigação não, mas refere-se. Eu sei que vocês não são obrigados a lerem, mas por favor, dá para ler? Vamos lá? 1, 2, 3. Não. Não é porque eu sou voluntário, eu não tenho responsabilidade. Não é porque eu sou voluntário que eu não tenho compromisso. Mas o compromisso ele vem justamente por conta do prazer, como destacou aqui o pastor Felipe Murdock. 1 Coríntios 16:9, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois é me imposta esta obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Pode passar, por favor. Voluntariado e obrigação. Vamos todos juntos? 1, 2, 3. Nos leva. Enquanto. Dá para ser mais forte mais uma vez? 1, 2, 3. Isso, pode passar, queridos. Aqui eu termino dizendo esta frase e o que aconteceu comigo quando eu ouvi esta frase da parte de Deus. Deus falou comigo assim: eu te dei a cidade de Queimados. Já tive igreja na Inglaterra, na Alemanha. Depois na hora da pandemia, ficou fechada 3 anos. Nós passamos para uma outra igreja e liberamos os irmãos para as outras igrejas, que não tinha como ficar lá, não tenho mais igreja na Europa. Posso ter igreja, pastorear em outros lugares, como tem em Nova Iguaçu, mas Deus me deu a cidade de Queimados. Quando Deus falou isso, eu olhei para o pastor, pensei no pastor Josadac, está fazendo um trabalho extraordinário lá, Deus deu para mim. Aí eu olho o pastor Lulinha Tavares, ele está muito preocupado com IDH da população, olha a visão dele, meu amigo. Mas Deus também, não tem vários pastores aqui. Eu tinha entendido errado. Simples demais, eu esqueci que a palavra ou a letra tinha crase. Olha como que uma atitudezinha, uma diferença sutil muda tudo. Deus não me deu a cidade, Deus me deu a cidade. O que há com crase? Coloca aí, por favor, dá um cliquezinho, vê se aparece aqui. Com base na crase na letra A, que indica a combinação da preposição A com o artigo definido A, a frase está dizendo que Jeremias, lá em cima, foi dado para as nações e não o contrário. Portanto,
A pessoa está sendo oferecida ou enviada para servir, ajudar, ser profeta de Deus, ao invés de as nações estarem sendo entregues a Ele. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então, na verdade, o que Deus está falando comigo, que Ele não me deu a cidade, Ele me deu para a cidade. Eu tenho certeza que você foi dado para algum lugar. É você que é o presente. É você que é a solução de Deus na vida de muitos. Então não entenda aonde eu colocar. Olha só o versículo de Josué 1:3, muito mal compreendido. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu o darei a vocês. Esse versículo é mal compreendido. É só ler o versículo 4. O que ele diz? Você fica daqui, ali, você vai para o Líbano, você fica na terra do Filisteu, você vai para aqui. Ou seja, Deus não diz, você pisa que eu te dou. Ele diz assim, onde você pisar é porque eu tenho determinado que você fique lá, aonde eu te dei. Então eu não vou para onde eu quero e Deus me dá. Eu vou para onde Deus já me deu. Então essa palavra mexeu com o meu coração. Eu botei até uma colinha aqui, o versículo 4, ó. Seu território se estenderá no deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Aonde que vai pisar o pé? Ali. Aonde vai colocar a planta dos pés? Por que nós somos bem-sucedidos em tudo que fazemos? Porque só colocamos os pés aonde Deus manda. Porque só avançamos para onde Ele determina. Se Deus mandar que você vá para o Afeganistão, não tenha medo, desde que Ele mande, tá? Vê se terminou, por favor, dá um clique aí. Isso. Aí eu parei a pensar e aqui eu termino. Falta quantas horas? Quantas horas? Cadê o Wilker? Não estou vendo você não, Wilker. Não estou conseguindo te ver. Quantas horas? Já acabou? Hã? Pois. Eu termino aqui, queridos. Quando eu passei a entender que o Senhor Ele faz tudo com um propósito, eu me lembro, minha esposa já escutou isso mais 1000 vezes. Eu tinha 22 anos, eu estava num navio, fiz uma viagem, só nessa viagem nós viajamos 14 países pela Marinha, e eu estava de serviço. Um padre passou por mim, olhou, viu a minha aliança. Tem quantos anos, Osiel? Eu falei, 22. Já é casado? Eu falei, sim. Acho que ele ficou com inveja, mas tudo bem. Com inveja. Homem é assim mesmo. Nasce, cresce, fica bobo e casa. E que isso, gente? Camarada, ele concluiu a minha vida ali, resumiu em 4 situações. Nascer, crescer, ficar bobo e casar. Já fiz as 4. Agora é só morrer. 91. Faz tempo. Nessa brincadeira dele, me chamou a atenção. Não. Deus me chamou com um propósito. Aí ali na Bíblia, o Senhor faz tudo com um propósito. Agora tem um problema. Propósito significa intenção. Se refere à razão ou intenção por trás das ações. É só intenção. Deus tem a intenção de te usar com poder e grande glória. Ele tem esse projeto. Ele tem esse propósito. Mas infelizmente, muitos propósitos, não sei a razão, não são concluídos. Dizem que o cemitério é um dos lugares mais ricos da terra, porque lá estão enterradas empresas que não saíram do papel, projetos que ninguém colocou em prática. Existem legacies e legacies e legacies de um outro tipo, em outro tempo, que ninguém sequer se mexeu. Eu não vou mexer nesse vespeiro, não. Pastor Filipe resolveu mexer, está com 37 agora, para o ano que vem.
Então existem projetos. O meu querido pai faleceu ano passado, 82 anos de idade, servo de Deus. Quando eu arranquei ele de uma Assembleia de Deus que estava maltratando, desculpe a expressão, mas maltratando ele e o meu tio, que era o pastor da igreja, ambos até então com 70 anos, falta de consideração, falta de honra, coisa absurda. Falei, pai, sai daí, lugar que não honra, sai daí. Tirei meu pai, coloquei do meu lado. Na minha igreja alguém deu um apelido para ele. Por quê? Ele muito brincalhão. Se você ficar de gracinha, eu falo pro meu filho, porque eu sou pai do homem. Aí, porque isso, o apelido dele ficou sendo pai do homem. Até o Léo do Carmo, na melodia, chamava de pai do homem. Tirei de lá. Depois essa igreja teve um baque terrível. O pastor que fez isso, que assumiu, caiu em adultério, foi uma vergonha. E agora tem outro lá para a glória de Deus, fazendo coisa certa. E o meu pai? Por que eu estou falando do meu pai? Ele sentou do meu lado. Aí teve uma hora que ele disse assim no meu ouvido: filho, quanto tempo eu perdi. Meu pai. E ele se realizava em mim. Me fazia passar vergonha. Se chegasse aqui, conhece o pastor Zé, meu filho, conhece o pastor Zé, pastor Deca, pastor presidente da Deca, meu filho, conhece meu filho, ele é da Marinha, tal, então o pastor Zé, filho, ele é assim, pastor filho Murdoch, quer dizer assim, não, passava vergonha. Mas essa frase, quer ver uma outra rapidamente? Eu tomei uma decisão de sair de Queimados para aprender. Depois voltei para lá, para abrir igreja, uma filial. Eu precisava aprender porque eu era o melhor pregador da igreja, mas não pregava nada. Como é que você pode ser o melhor pregador sem pregar nada? Ou sei na terra de cego que tem metade de um olho é rei. Porque não porque a igreja era má, não, o pastor que não dava oportunidade à palavra. Ele falava assim, quem fala pouco fala sempre, pregação de rádio, água na colher. Meu Jesus, não tinha pregação. A gente ficava ávido para um congresso, para uma pregação de 40 minutos, que lá não tinha, era 5. Eu era o desobediência, eu pregava 15. E eu ficava nessa situação, saí para voltar para lá. E nessa saída minha, nessa decisão, encontrei com o presbítero José Ovídio, da idade do meu pai, antigo, um pouquinho mais velho na verdade, antigo. Ele me encontrou subindo a passarela de Queimados. Ele parou assim: ô irmão Ziel, ele falava mesmo assim, ô irmão Ziel, eu me realizo em você. Você tomou uma decisão de sair de Queimados para aprender. Estou vendo Deus abençoando o seu ministério. Eu me realizo em você. Naquela semana ele morreu. Isso foi muito marcante. Ou seja, o tempo passou e ele não tomou decisão. Ou seja, Deus tinha um propósito, Deus tinha uma intenção, mas ele não tinha consciência dessa intenção. Vou abraçar. Aí vem a segunda parte, porque eu tenho que entender que a minha vida é proposital. Eu não vim aqui por acaso, eu não vim aqui de passagem. Alguma coisa Deus vai fazer comigo para marcar uma geração. Não sou melhor do que ninguém, eu sou apenas um vaso nas mãos do Senhor. Eu vim aqui para dizer nesta manhã que Deus vai fazer algo extraordinário no seu ministério, na sua vida, para a honra e para a glória do nome dEle, porque a obra é dEle e o louvor tem que ser para Ele. A minha vida é proposital. A minha vida é proposital. E segundo, ou terceiro, todo propósito é processual. Passa aí para ver o que está escrito ali. Olha só, queridos. Olha que versículo lindo que nós lemos lá. Antes de formá-lo no ventre. Hoje orei, enquanto o nosso pastor vinha aqui orar sobre a família. Olha para a sua família. Eu comecei orando pela minha netinha Caterine. Irmãos, ela está dentro da barriga da Vitória. Está 7 meses lá. Daqui a 2 meses ela vem. Mas lá no ventre, Deus já está falando alguma coisa com Caterine. Antes de formá-la, no ventre, eu o escolhi. Santifiquei, antes de nascer eu te separei. Então nós não nascemos por acaso, não importa como você veio.
O importante é que você chegou. Se está aqui, Deus vai te usar com poder e grande glória. Terceiro, passa aí por favor. Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Passo aqui uma outra frase que eu sempre uso. Eu não me preocupo se Deus vai terminar. A minha preocupação é se Ele começou. Na construção da nossa igreja, um templo de 1.100 metros quadrados, desafio extraordinário, sem um tostão. Deus falou comigo assim: fura a primeira sapata. Eu ouvi a voz de Deus. Levei a igreja toda, perguntei ao engenheiro: onde vai ser a sapata? A primeira, aqui, pastor. Nós furamos e oramos, acreditando que o milagre ia acontecer. O nosso terreno foi comprado R$16 mil cada um. 11 terrenos, uma dificuldade muito grande à época, mas só custou 16 porque estava em inventário. Alguém disse: não compra porque isso dá trabalho. Eu fui no cartório e disse: pastor, se você quiser comprar, compra. Não vai dar trabalho para o documento, mas o senhor não vai perder, pode comprar. Compramos a 16 mil à época. Hoje, cada um vale 200 mil. E o documento saiu tem 2 meses. Mas saiu. Olha a luta. Mas estou tranquilo. Nem me assaram me tomar um negócio. Depois dessa construção, mais 200 só para a primeira etapa. Para finalizar, se você for lá na DEC agora, eu passo um pouquinho depois do vídeo aqui. A nossa dependência da igreja, anexo, tem um segundo anexo com 3 salas e um terceiro anexo agora para 300 pessoas. Hoje a estrutura toda está na valia de pelo menos R$6 milhões. Quem é que fez isso? Deus. Por quê? Porque Ele começou. Não fique com medo se Ele vai terminar. Fique alegre porque Ele começou. Vamos orar juntos? Eu quero que você pense comigo: aonde foi que Deus te colocou? Aonde você percebe que aquele lugar é um presente de Deus para eles? É difícil agir assim e assumir isso. Parece prepotência, mas é ousadia. Você não é melhor do que ninguém. Lá tem muita gente boa. Lá tem muita gente trabalhando. Você é mais um, mas não é mais um no sentido de não tem ninguém. Você é especial. Deus me deu, eu posso abrir trabalho aonde Deus mandar, mas nunca vai mandar eu sair de Queimados. Eu moro aqui no Recreio. Tenho casa pastoral em Queimados. Fico muito mais em Queimados do que aqui. Eu tenho certeza que você tem esse lugar que Deus te plantou. E você é um presente para aquele lugar. Eu te dei a esse lugar. Pai, poderia pregar tantas mensagens hoje aqui que o Senhor tem falado ao meu coração. Porém, o que o Senhor determinou é que eu conversasse esses assuntos de uma maneira que até então eu nunca tinha feito antes. Mas aqui está o teu povo, homens e mulheres excelentes, pastores, pastoras, bispos, apóstolos, obreiros da tua casa, chamados para te servir. Pai, eu falei aquilo que estava no meu coração, colocado pelo Senhor. Eu ministro sobre cada vida aqui, para a glória do teu nome, esta palavra. Que não haja dúvida, que o Senhor venha abençoar a palavra dos teus filhos quando pregam. Capacita-os a ensinar cada vez mais com afinco, com clareza, dando
dando intenção, dando objetividade àquilo que está sendo pregado, que o povo consiga reter para a glória do teu nome. Pai, seja sobre os teus filhos a tua bênção. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor mais uma vez, queridos. Amém.